Olá! Na última aula, nós falamos sobre quais são os tipos de conselheiros que existem: conselheiro interno, conselheiro externo, conselheiro independente, qual a diferença entre eles, quando escolher um conselheiro, quando escolher outro conselheiro, quais são as melhores práticas, como é que a gente monta, seleciona o perfil desses conselheiros, escolhe esses conselheiros para nossas empresas. Nessa aula agora, nós vamos desvendar o tema do custo. Quanto custa? Bota lá, é tudo lindo, maravilhoso, mas quanto custa, né? Claro que nós temos que saber quanto é que custa montar um conselho. Vamos lá. Obviamente, o custo de montagem do conselho é muito variável, o espectro é grande, né, de valores para um conselho. Como tudo na vida, você compra coisas mais baratas e coisas mais caras. Depende do seu momento, da sua necessidade, depende do status que você quer também, né? Tem gente que quer status, tem gente que compra marca, não tem? Tem gente que quer. Enfim, depende do momento que você está da sua empresa. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: eu, Gustavo, conheço empresas que hoje que pagam para ter um conselho, desde sete pau e meio, R$ 7.500 por mês para ter um conselho. Há empresas que pagam mais de R$ 400.000 por mês para ter um conselho. É óbvio que depende do porte da empresa, é óbvio que depende do tamanho, da maturidade, do momento da empresa, para escolher entre um e outro. E da necessidade mesmo, né? Não tem necessidade de ter. E claro, vai variar também, como você já deve estar pensando, o tipo de conselho. Conselho compartilhado é um custo, conselho privado é outro custo, conselho de administração é outro custo. Então, começando com o conselho de administração. Quais são os custos que tem um conselho de administração? Você tem o custo da remuneração mensal do conselheiro, você tem o custo do seguro, lembra? Que o conselho de administração, o conselheiro, como ele tem responsabilidade fiduciária sobre o negócio, ou seja, o seu CPF vai lá, está junto com o CNPJ, você tem que fazer um seguro, chamado seguro de D&O, Directors and Owners, que é um seguro para que você, se tiver um pepino na empresa, porque você pode imaginar, né, que um pepino num CNPJ quebra um CPF, para não quebrar o CPF. Então esse seguro banca alguma coisa que você tenha. Não é exatamente barato esse seguro, mas é um custo que você tem também. Existe uma outra maneira de remunerar, não só o conselho de administração, mas o conselho consultivo também, que é você remunerar, você tem uma remuneração variável, uma remuneração por resultado também. Isso é um assunto que gera algumas polêmicas, tem algumas pessoas que acham que não deveria ter remuneração por resultado, porque você cria um viés para o conselheiro, e tem gente que acha que deve ter, porque ele vai se empenhar melhor na sua função. Qual a minha opinião sobre isso? Depende. Depende. Tem vários casos eu acho que faz sentido, em alguns casos eu acho que não faz sentido mesmo. Depende muito da natureza do negócio e do momento do negócio, tá? Porque a razão pela qual montar um conselho. Tem alguns casos que precisa de uma isenção imensa mesmo, e aí você fica enviesado quando você tem um bônus ali, que acaba sendo muitas vezes um bônus mais de curto prazo, quando muitas vezes o conselho precisa ter uma visão de mais longo prazo. Mas você tem esses três formatos e se compõe a remuneração do conselho. Existem alguns casos também, dependendo da empresa, que você remunera, principalmente conselhos de administração, por exemplo, conselheiros de administração de companhias aéreas, eles têm número X de passagem de executiva por ano, número X de passagem econômica, número X de passagem primeiras e tal. Então isso tudo compõe, faz o famoso total comp dos conselheiros e no conselho de administração. Um conselho de administração, em geral, você vai contratar um conselheiro de administração, uns R$ 25.000 por mês, e aí o céu é limite. Eu conheço conselheiros de administração que ganham mais de R$ 100.000 por mês para participar de alguns conselhos. Óbvio, de novo, depende do tamanho da empresa, da necessidade, etc. e tal. O conselho consultivo privado também já é diferente. O conselho consultivo privado, até por você não ter as obrigações legais do você conselheiro, o custo do conselheiro já começa um pouco mais baixo. Para você contratar bons conselheiros privados, porque como tudo na vida tem de tudo, né? Mas assim, na minha experiência, você vai começar ali entre 10 e 15 mil reais por mês, é a base para você ter um conselheiro.
privado. Uma outra coisa importante é o seguinte, de saber, curiosidade, o presidente do conselho é uma pessoa que tem uma demanda de trabalho muito maior do que o conselheiro. Então ele recebe mais. Em geral, um presidente de conselho tem uma remuneração o dobro da remuneração do conselheiro. Apesar dele ter maior demanda de trabalho, o próprio conselheiro, ele não tem que ter Hoje não existe mais aquela coisa de você ter. Em geral, um conselho privado, por exemplo, são 4 horas o conselho por mês. Você trabalha aquelas 4 horas. Então tem gente que faz a conta, então se eu vou pagar 16 mil, 4 horas, é 4 mil reais por hora que eu estou pagando o conselheiro. Não. Eu faço questão de deixar isso muito claro nas nossas aulas do Conselho do Futuro, da nossa formação de conselheiros, de que conselheiro não tem que ser muito ligado. Não tem. Se você tem um conselho de 4 horas por mês, considere no mínimo 16 horas por mês que você vai trabalhar. Mínimo. É mínimo, mínimo mesmo. Você tem a preparação, a leitura do material, a discussão com os outros conselheiros, a discussão com os executivos, reuniões táticas que você acaba fazendo dentro do negócio também. Então, esquece, brinca, minha família é de médicos, né? Eu gosto de brincar, ninguém mandou ser médico. Você quer ser conselheiro, é isso daí, você vai ter isso. Mas voltando para o tema de custos, você vai começar em 10, 15 mil reais, um bom conselheiro consultivo, e aí o céu é o limite. Eu, particularmente, conheço conselheiros que ganham entre 80 e 100 mil reais para participar de um conselho consultivo. Depende do tamanho da empresa, depende da complexidade, depende da necessidade da empresa também para você ter essa remuneração. Já o conselho compartilhado, pela própria natureza do conselho compartilhado, ele é mais barato, porque é compartilhado. Então, essa foi uma das premissas quando eu montei o CMJ, de que eu queria democratizar o acesso ao conselho para as empresas, porque é uma ferramenta de governança fantástica, fantástica. Então, como é que eu faço que empresas pequenas e médias possam, que não vão ter condição de contratar 3 conselheiros independentes, pagando 20 pau cada um, para poder estar atuando com eles? Então, o conselho compartilhado, ele começa em R$ 7.500, e nós temos turmas que pagam R$ 7.500, nós temos turmas que pagam 50, 60 mil reais por mês para poder ter o conselho. O que diferencia? Os conselheiros que estão lá, o grau de complexidade da companhia, que vai interagir, vai interferir diretamente no tipo de conselheiro que você precisa ter lá dentro, e é isso que faz a diferença. Agora, você já consegue começar, por 7 pau e meio, você consegue começar a ter um conselho dentro da sua empresa. Então, é esse o range. Então, você vê, se a gente pegar aqui desde do conselho compartilhado até o conselho privado, nós estamos falando aí de, arredondando, de 10 a 400 mil reais por mês, é o que custa você ter um conselho. Nessa aula nós falamos sobre algo que todo mundo quer saber, né? Quanto custa ter um conselho? Então, contei exatamente quanto custa cada tipo de conselho privado, compartilhado, de administração, quanto custa cada um, qual é o tipo de conselheiro que vem, o tipo que compõe a remuneração desses conselheiros e como é que a gente faz mesmo, saber o valor disso daí para que você tenha uma noção de quanto você tem que investir para ter um conselho. E agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre os erros. Quais são os principais erros que a gente vê na montagem, na formação de conselhos. Até daqui a pouco.